Então, eu sou Cláudia Veloso, sou missionária da Canção Nova, já moro aqui há 15 anos, nesta casa, e eu vim de Fortaleza para cá. Minha mãe morava no Rio, e eu morando em Fortaleza, e a casa foi construída aqui em Cachoeira Paulista. E foi ela quem me deu essa casa, me deu o terreno e depois construiu a casa. Ela tinha uma pessoa que cuidava dela durante o dia e à noite ela ficava sendo sozinha, mas a gente sempre nos falando pelo telefone, toda noite eu falava, e durante o dia também, mas toda noite a gente falava. Então, eu estava indo a cada mês e meio, aí depois eu passei a ir ao Rio a cada 15 dias, e depois, indo ao Rio a cada 15 dias, uma noite eu levanto para ir ao banheiro, quando eu volto, minha mãe está com a luz do quarto dela acesa, e aí ela falando, ela sempre preparava a medicação que ela ia tomar no café da manhã. Então, quando eu olho assim pelo cantinho da porta, está ela sentada na cama com o pratinho dos comprimidos, e ela pegava um comprimido e jogava no chão, e o outro puxava para o prato, botava o outro comprimido, levava para o chão, e o outro botava no prato. Aí eu disse, essa é a medicação dela, ela não está tomando a medicação correta. Então, foi na observação, eu voltando para Cachoeira Paulista, vamos lá, vamos ficar lá um tempo comigo em Cachoeira Paulista. Vamos ficar lá uma semana. Pronto, ela vinha. E nesse dia, via para cá, com mala, eu já ia colocando as roupas dela dentro da mala. Então, aí passava-se uma semana e tudo, não falava nada. Daqui a pouco, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para o Rio, porque lá é minha casa e tudo. Então, tá bom, então nós vamos. Aí eu levava ela para o Rio, ficava lá uma semana, depois eu tinha que voltar para cá. Então, ela é cuidada por um nosso irmão de comunidade, o Rodrigo, que é um cardiologista, né? A esse tempo todo. Então, e ela tem uma geriatra também. Então, na ida ao neurologista, ele pediu uma ressonância magnética do cérebro, e aí foi quando com o resultado, ele me disse, olha, metade do cérebro dela, tchau, foi embora. Mas ela tem uma reserva de capacidade. Então, nós precisamos trabalhar essa reserva de capacidade. E o neurologista disse, a dona Alma, ela está com demência senil. Não é aquele Alzheimer, né? É do esquecimento, da velhice. Então, ela está com 94 anos hoje, né? Então, como tratar isso? Como essa reserva de capacidade, né? E aí, nas minhas orações, me veio fazer ditado. Que ela era professora de português. Então, vamos fazer ditado. Ditado do quê? E aí foi que os únicos livros que eu tenho dentro de casa, basicamente, são o Padre Jones, da comunidade, do que a gente lê. Então, foi em cima desses livros que a gente começou a ler para ela os livros e ela fazia o ditado. E aí que eu vi que ela tinha a lembrança da pontuação, toda a pontuação, acentuação, né? Cedilha, era impressionante. Todos meus irmãos, todo mundo ficou impressionado. Como ela já não estava assim, se lembrando de quantos filhos ela tinha, mas tudo aquilo que ela tinha exercitado, né, no estudo, então nós temos vários cadernos. O primeiro livro foi um livro inteirinho que nós ditamos para ela, foi o livro do padre chamado Orando com Poder. Então, nós temos vários cadernos com esse livro, e depois foram vários livros, Fragmentos de uma Vida Interior, Aspirai aos Dons Espirituais. Então, fomos ditando isso. Então, é uma coisa que eu disse, que foi a oração, Deus foi me dizendo o que fazer com ele, porque, né, a gente sabe que, como diz o Salmo, né, é o Senhor que sustenta a minha vida, então é o Senhor que sustenta a vida dela. Não sou eu, mas eu tenho que fazer o que ele me pede para fazer. Porque minha mãe também tem fibrilação atrial, que foi descoberto com um cardiologista à época.
Então, e o gatilho para detonar essa fibrilação atrial são esses estados emocionais dela. Então, o meu trabalho sempre foi de observar. É tão natural para mim. Então, uma coisa que eu vejo que há um tempo atrás eu estava, né? Que a gente está sempre fazendo memória, né? Da nossa vida, do que acontece na nossa vida. E me veio essa compreensão, esse entendimento de que tudo que aconteceu na minha vida foi me preparar para esses 9 anos que ela está aqui comigo. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi e depois ter o meu encontro pessoal com Jesus e me voltar para o Senhor, buscar o meu caminho dentro da comunidade, qual é o meu estado dentro da comunidade? O Senhor me chamou aqui para quê? Então, para ser dele, só dele. Mas eu tive que passar por um grande caminho de formação, de cura, de libertação, para hoje poder ser toda de minha mãe. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui durante o dia, né? Mas eu estou sempre na observação de tudo o que está acontecendo aqui dentro de casa. Então, minha mãe hoje, eu almoço, porque eu almoço no horário que ela almoça. Eu vou dormir no horário que ela dorme. Durante a noite, eu durmo com ela no quarto. E eu tenho muitas vezes durante a noite acordar, eu vou no banheiro. Quando eu volto, eu sempre acendo a luz e às vezes ela abre o olho. Quando ela abre o olho, eu vejo que ela não está dormindo profundamente. Então é a hora que eu levanto ela, troco a calcinha, se tiver que trocar a calcinha, dou água, entendeu? Converso um pouquinho com ela, ela fica um pouquinho sentada e aí depois volta a dormir. Então eu tenho uma leveza, eu sou feliz em cuidar de minha mãe. Eu sinto que o Senhor eu fico emocionada porque eu sinto que o Senhor como é que se diz? Eu quisera ter feito isso para o meu pai. Não é ter isso para o meu pai, ter tido essa preparação para cuidar de meu pai, né? Há 35 anos atrás, quando ele teve a doença dele. Mas eu não tinha tido meu encontro pessoal com Jesus. Isso faz toda uma diferença. Porque minha mãe não é a pessoa idosa, minha mãe, ela fala, ela não tem um entendimento, mas ela fala, ela tem fome, come muito bem, dorme bem, ela anda do jeitinho dela, não tem doença nenhuma, ela tem essa fibrilação no coração, que a gente sabe qual é o gatilho, então tem que manter aquilo tudo sob controle, entendeu? E ela não é assim, então ela tá bem, ela tá sentada ali na cadeira, então ela fica ali. Não, ela não é uma coisa que você diz, deixa parada ali, você esquece e vai tratar da sua... Não, tudo gira em torno dela. Então a gente conversa com ela, então a gente tem que entrar na conversa dela, porque o neurologista na época ele falou, ela não é doida, ela não é maluca. Quando ela vai falar, ela tem uma imagem na cabeça dela. Eu falo para os filhos assim, aquilo que você faz com os seus pais, com sua mãe, ou com seu pai, com a pessoa idosa que você está cuidando, ou que você precisa cuidar, e às vezes não quer cuidar, mas você precisa cuidar, que você não se esqueça de que tem gente que está observando o que você está fazendo. Porque a gente aprende pelo exemplo. Sempre. Aquilo que eu vejo. Então, a minha mãe, ela não é um estorvo para mim. Nunca foi. E eu aprendi a ver em minha mãe Jesus. Jesus na pessoa de minha mãe. Então, eu cuido dele. Eu cuido do Senhor que me deu a vida, que me separou para ele, na pessoa de minha mãe. Você que está cuidando, né, desse idoso, é exigente. Não tem como dizer nisso. É exigente. Não é difícil. A palavra é exigente. Você está sendo formada e você vê tanta coisa que você vai aprendendo em ser
paciente, aquelas camadas de irritação, porque não tem como você ser grosseiro, de você ser irritado, que não vai adiantar. Ele não vai... O doente ou o idoso o idoso que precisa ser cuidado não vai mudar. Então você está brigando com uma doença em que você vai sempre perder. Mas se você se abrir ao amor a Deus, você se abre ao amor de cuidar do idoso. Quando eu vejo as fotos de minha mãe, né, me segurando no colo, hoje quem segura ela no colo sou eu. Hoje ela me chama de mãezinha. Quando ela precisa de algo assim urgente, ela diz Cláudia, mas quando ela está precisando de uma coisa, ela fica mãezinha, mãezinha. E isso não é só comigo, é com todos aqui que cuidam dela. Então, tenha paciência, ame muito esse seu parente ou essa pessoa. Você que cuida de um idoso, não olhe para o idoso como um cifrão de uma diária que você vai ganhar, porque você ganha muito mais. Porque a gente sabe como católicos, a nossa fé, a nossa alegria não está aqui. Tudo isso está no céu. Então, ame muito, volte-se para Deus, que isso é Deus falando com você. Sou eu que estou aqui. Fala comigo. Não é com esse idoso, é comigo que você está falando.